Estou aqui no centro de Katmandu. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 19, diz assim: Assim partiu Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua... Como sempre faço e rogo-lhes, só feche seus olhinhos. Senhor, tua palavra foi lida. Palavra que o Senhor tem a nos ensinar essa noite. E peço-lhe, portanto, que à medida que eu falar, seja o teu Espírito tomando cada palavra a nos ensinar. Que possamos aprender aqui esta noite o que o Senhor tem ao nosso coração e que possamos sim, pelo teu Espírito, viver. Assim eu rogo em nome de Jesus. Amém. A história que narra aqui, nesse momento importante, é o único relato biológico ou biográfico desse profeta chamado Eliseu. Um homem de grande importância no cenário judaico. Diga-se de passagem, um profeta que se iguala em nível de reverência, respeito e honra que as pessoas têm a Moisés. Homem que traduz a vontade de Deus ao coração do povo com muita maestria. E é interessante porque nesse texto você encontra justamente duas forças incríveis se encontrando. É um texto riquíssimo em assuntos e que quero tentar de maneira breve te levar a compreender essas duas pessoas que estão aqui. A importância dessas figuras no cenário. O que acontece no capítulo 19 é a conclusão da viagem de Elias e a volta de seu momento de dor, de preocupação, e aqui cumprindo a vontade do Senhor, encontrando a Eliseu, que era um garoto, talvez um jovem de 20 e poucos anos, que ainda morava com seus pais e lavrava a terra de suas fazendas. Perceba que esse encontro é memorável não apenas pelo Eliseu, mas muito especialmente por Elias. E é preciso compreender um pouco quem era Elias para entender o que acontece aqui e quem foi Eliseu. Elias, obviamente, conhecido de todos os leitores da Bíblia, e não apenas os que leem, mas em função de muitas mensagens que são pregadas acerca desse personagem, mundialmente conhecido pela sua capacidade de pregação, pela sua ousadia, mas muito especialmente pelo fato de ter sido mencionado como que antecessor de Jesus na figura de João o Batista, que veio no mesmo molde, no mesmo espírito, no mesmo fervor que havia Elias, anunciando, portanto, a vinda do Messias. E Elias, interessante, ele que também não possui um histórico biográfico em lugar algum. São profetas cuja sua história nos é oculta. As informações que se tem sobre esses personagens são tão pequenas, tão curtas. Embora sendo curtas, elas nos possibilitam compreender um pouquinho de cada um dos dois, ainda que não na sua totalidade. Mas creio que o suficiente para nos ensinar aqui esta noite. Elias aparece no cenário justamente num período de trevas imensas na nação de Israel. Já era o período do reino dividido, onde o norte se concentrava 10 tribos, que ficou por nome de Israel, e o sul 2 tribos, que ficou por nome de Judá.
reis se dividiram a partir de Salomão, seus filhos brigaram e dividiram, portanto, as terras. Igualmente, a sua fé também foi dividida, embora temessem o mesmo Deus, mas um se imergiu na promiscuidade e na idolatria mais do que o outro. Não que o outro não tenha feito o mesmo, Judá fez, mas fez em razões posteriores. O que acontece nessa cena é que Israel já estava andando após outros deuses, dos quais eles chamam de Baalins. E assume o trono de Israel um moço chamado Acabe, filho de Onri. E Acabe, por sua vez, casou-se em um casamento de aliança com uma mulher cujo nome é Josabel, e igualmente conhecida, até pelas suas características, que se tornou como que a atuação de um espírito maligno ao longo dos séculos. Jezabel, portanto, vem de uma nação ímpia, que tem sua fé, sua cultura, seus deuses, sua forma de culto, seus sacrifícios humanos, sua maneira de ver as pessoas. E à medida que Acabe casa-se com ela, casa-se também com a sua cultura. Talvez seja isso a razão principal em que a Bíblia nos orienta a cuidar com os julgos desiguais. Ele casou com a cultura de Jezabel e com a sua crença, e trouxe, portanto, para dentro do reino de Israel. E Acabe foi um menino, não teve pulso algum para mostrar a ela a sua fé em Deus, mas ao contrário, ela mostrou a ele a sua fé em Baal e Azera. E não apenas isso, mas ela construiu um legado, ela construiu uma religião dentro de Israel. Ela tomou os altares que eram feitos para cultuar ao Deus de Israel e consagrou esses mesmos altares a Baal e a Moloque. Em alguns lugares ela mandou construir templos ou pequenas miniaturas de templos, onde sacerdotes das duas divindades iam sacrificar diuturnamente. Ela tinha uma equipe consagrada de sacerdotes, no total de 850 destes, que comiam na mesa dela, isto é, recebiam dela o salário, a comida e tudo que precisavam. Portanto, estes jamais iriam contra ela em momento algum, jamais iriam proferir palavra que a confrontasse ou pudesse colocá-la no eixo do eterno. Faziam exatamente aquilo que ela queria, e não apenas isto, mas todos aqueles que serviam o Deus eterno, sacerdotes do Deus Altíssimo, tanto quanto profetas e estudiosos da palavra da Torá no seu tempo, ela deu um jeito de perseguir e matar, e levantou uma equipe que pudesse procurar essa gente e achá-los e executá-los. E matou-se muitos sacerdotes nesse período nas mãos de Jezabel. Um homem chamado Obed conseguiu preservar alguns destes 100 homens, 100 sacerdotes em cavernas sustentados a pão e água, enquanto que ela caçava os outros que temiam a Deus. Implantou, portanto, dentro do reino de Israel o pior período de idolatria, que serviu de base para os dias vindouros, para todo o escárnio contra o Eterno e para a dissolução de Israel, como aconteceu no período assírio. Entenda, portanto, que tudo começa aqui, com essa debandada da fé. E é nesse momento de tamanha incredulidade e tamanha infidelidade ao Deus Trino, que aparece no cenário um homem de uma região chamada Tisba, ou Tisbe, Elias. Ele aparece com tanta ousadia, com tanta voracidade na palavra, vindo como que uma trombeta cheia de força e graça, manado pela palavra de Deus, com a autoridade da palavra de Deus, e ele profetiza diretamente contra Acabe. E você começa a conhecer Elias lá no capítulo 17 desse mesmo livro de 1 Reis, onde o preâmbulo de seu livro é: Elias é sustentado por corvos. E a ideia de Deus é mostrar exatamente que, após o anúncio da palavra de Deus por meio de Elias a Acabe, e a palavra não era nada agradável, disse ele: segundo a minha palavra, não cai uma gota d'água pelos próximos 3 anos. E ele fechou os céus, lacrou os céus, e durante 3 longos anos não caiu uma gota d'água sobre a terra de Israel. Veio uma tamanha fome, uma escassez gigantesca.
Afinal de contas, 3 anos sem chuva é dramático. Por conta dessa palavra, suscitou contra esse moço uma perseguição. E Deus então mandou ele ir a um lugar chamado Ribeiro de Querite e morar nesse ribeiro. E é nesse lugar que Deus proveu através dos corvos pão e carne, para que ele pudesse se alimentar. Ele tinha água do ribeiro, pão e carne, portanto, coisa que ninguém tinha. E se pergunta por que Deus usou urubus ou corvos para fazer isso? Justamente porque a presença desses tipos de pássaros em determinados lugares não representa a vida, representa a morte. Onde estão essas aves de rapina, você sabe que tem alguém morto ali, ou alguma coisa morta ali. Então, jamais Acabe ou qualquer um dos seus seguidores iria pensar em procurar Elias aonde estava cheio de urubus. Era uma boa ideia de Deus para guardá-lo do mal. E o certo é que Elias, confiante no Senhor, permanece nesse lugar até que o ribeiro venha secar devido à própria seca que ele ministrou. E você conhece Elias principalmente pelas suas formas. A sua maneira de ser e de viver nos dá um vislumbre, ainda que tosco, de sua personalidade. Seu figurino era um tanto que estranho. As pessoas não estavam acostumadas a ver o perfil de um homem vestido como ele. Afinal de contas, até hoje não se sabe qual é o alfaiate que fez as vestimentas e os ternos de Elias. Nem tampouco sabe de qual é o camelo que ele tirou a pele. A única coisa que sabe é que ele vestia de pele de camelo e andava pelos desertos. A mesma característica se vê em João. E João tem alguns detalhes ainda da sua dieta, porque ele não apenas tinha um figurino estranho, vestia pele de camelo também, mas ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Deve ser um negócio bom pra caramba. Gafanhoto eu sei que é bom, mas do jeito que eles comiam lá, não sei se é bom. Deixando essas curiosidades de lado, a gente começa a observar, ainda que, como disse, de maneira rasa, o perfil desse cidadão do Elias, e nos encanta perceber nele algumas de suas qualidades e de suas virtudes. Porque a capacidade que ele tem de armazenar o poder de Deus dentro de si e colocá-lo em execução é incrível. Perceba que ele sai do ribeiro de Querite, quando a água seca, e a pergunta que ele faz ao Senhor, o que farei? E Deus lhe dá uma resposta muito legal. Deus diz, olha, você vai a Serepta, e lá tem uma viúva, pobre, que eu vou usar ela para te sustentar. Qualquer pessoa nesse momento iria dizer, peraí, se a viúva é pobre e está em Serepta, que é um lugar de seca, ela vai me sustentar do quê? Mas coisa alguma ele pergunta, até porque ele sabe que Deus usou corvo para lhe dar carne quando ninguém tinha carne. Então ele caminha para Serepta e logo chegando a esse lugar ele intercepta essa viúva e procurando-a, falando com ela, ele diz, tens alguma coisa aí para comer? E você sabe a história, ele diz, olha, a única coisa que eu tenho é um bocado de farinha, um bocado de azeite, que eu vou fazer um bolinho desse tamaninho, vou sentar numa mesa, eu e meu filho vamos comer e morrer. Com muito ânimo. Ele disse, eu tenho uma ideia melhor do que essa, aí você pega essa farinha e esse azeite, faz um bolinho que eu vou comer primeiro. Antes de tu morrer, faz o bolo para mim não morrer. E ela creu naquilo que ele disse, justamente porque, com certeza, o Espírito já havia preparado o coração dela para algo tão gritante. Elias disse, olha, não vai faltar azeite para você, nem farinha. E a verdade é que ela fez o bolo e ele libera uma palavra profética dizendo, olha, Deus vai sustentar você, a tua panela vai ter sempre farinha, vai ter sempre azeite aí, até que a chuva venha outra vez. E isso de fato aconteceu. E não apenas ela fez um bolo para ele naquele dia, como ele passou a residir num quarto superior que essa viúva tinha. Certo dia essa viúva vem até ele e diz, escuta, profeta, percebe-se que não havia diálogo. Ela vai no quarto onde ele mora e diz, escuta aqui, profeta, tem alguma coisa do senhor contra mim? Fiz eu algo a Deus? Você veio aqui para mostrar as minhas misérias diante do Senhor? E ele diz, por quê? E ela diz, o meu filho morreu. Veio tu trazer a morte na minha casa? E Elias não lhe respondeu palavra.
E por conta da insistência dela, ele disse: traga Mical, teu filho. E ela trouxe o menino morto nos braços. E Elias tomou o menino e subiu aos seus aposentos. E ele fez 3 pedidos ao Senhor. E no terceiro pedido, o menino voltou a viver. E ele desceu e disse: aqui está o seu filho, vivo. E ela disse: agora eu sei que tu és homem de Deus, e que és profeta em Israel, e o que tu falas é a pura verdade. Percebes, portanto, que esse homem, ele não apenas vive numa dimensão diferente, como ele quer levar as pessoas a viver numa dimensão diferente. Quando termina esse período de seca, o Senhor diz a ele: é chegada a hora de fazer com que meu nome seja glorificado. Então ele procura o mensageiro de Obed, de Acabe, e fala com esse mensageiro dizendo: eu quero me encontrar com o rei. E este tenta argumentar ao contrário, para que não vá mediante ameaça de morte. Mas ele insiste. Então o encontro é marcado, e tudo que ele diz a Acabe, logo que chega a palavra desse homem a ele, és tu o perturbador de Israel? Ele disse: eu não sou o perturbador de Israel, mas tu, com a tua mulher, és sim quem tem perturbado não apenas Israel, mas a paz de todo Israel. E ele diz: eu venho aqui amando do Senhor Deus, e faço um desafio a vocês, disse ele. Quero me encontrar com os seus 850 profetas, os 450 de Azer e os 400 de Baal, lá no Monte Carmelo. Eu quero oferecer sacrifício a Deus. Vamos ver qual é o Deus de verdade. Chega de viver nesse negócio. E Acabe então aceitou o desafio. Se com essa história levaram então todo Israel à base do Monte Carmelo. E diante desse Gerizim, os profetas fazem seu sacrifício, escolhem o novilho. E como você sabe a história, passa o dia inteiro tentando sacrificar a Baal, e Baal não responde absolutamente nada, e nem tampouco a Zera. Ora, Elias zombava deles. Perceba que ele era um cara perspicaz. Em algum momento ele diz: grita mais alto, que talvez o Baal esteja dormindo ou está fazendo uma viagem. Quando terminou o prazo, às 3 da tarde, Elias diz: agora é minha vez. Chamou então os seus auxiliares e pegou o novilho, partiu em pedaços, arrumou o altar, fez um buraco em volta do que chama de rego, e chamou os seus auxiliares e mandou jogar água sobre aquela carne, e tanta água que fez-se um rio em volta. Encheu o rego d'água e encharcou a lenha e a carne. E ele fez uma oração de um parágrafo só. E disse: ó Deus, eu bem sei que tu és o único Deus de Israel, mas para que eles também saibam que tu és o único Senhor e que não há outro Deus além de ti, mostras agora para o teu povo a tua glória, e como o teu coração se inclinou para eles, e recebe o holocausto que a ti entrego. Quando ele terminou de orar, os céus se abriram, e uma língua de fogo desceu desde o céu até o altar, consumiu a carne toda do holocausto, consumiu toda a lenha que estava ali, e desceu a língua de fogo e lambeu todo o chão aonde a água estava, e tudo ficou seco. Então todo Israel, milhões de pessoas, gritaram em volta do monte: o Senhor é o único Deus e não há outro. E a canção executada foi essa: só Deus é o Senhor. E aquele dia levou Elias esses homens malignos, e eles foram executados às margens de um rio. E começou um tempo de avivamento dentro do povo, embora a corte permanecia inerte. Quando termina esse momento, Acabe volta para o seu palácio, e quando está a caminho, Elias é tomado pelo poder do Senhor, e uma grande velocidade e força vem sobre Elias, e ele corre e consegue acompanhar o carro de Acabe. Correu mais do que os cavalos de Acabe.
E parando o carro de Acabe, disse: vai para tua casa, rei, se banha e come, porque vem vindo uma grande chuva. E Acabe diz: não vejo coisa alguma. E ele diz: mas creia, e vai. E Acabe foi. E Elias volta ao monte, e lá estão os seus moços. E ele pergunta a um de seus auxiliares: olha para a banda do leste e vê o que tem. E o moço diz: olha, não tem coisa alguma. Olha de novo, não tem coisa alguma. Olha de novo. E o moço voltou e disse: escuta, tudo que eu vejo é uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse: anuncia para todo mundo que já ouço o barulho de uma grande chuva. E em poucos minutos o céu desagou sobre todo Israel, uma grande e torrencial chuva. Passado alguns dias, alguém manda um recado no WhatsApp de Elias, e ele lê a sua mensagem, e alguém diz: Jezabel disse que faça a ela outro tanto, se ela não fizer contigo o que tu fizeste aos profetas de Baal, cortando-lhe o pescoço. Naquele momento, o homem Elias apareceu, e bateu um desespero no coração dele, e ele decidiu partir correndo. Correu a Beceba, e quando chega em Beceba, fala para o moço que estava correndo junto com ele, diz: olha, fica você aqui, que eu vou nessa. E partiu para o deserto. E a caminho do Horebe, ele deita debaixo de um zimbro, cansado, e chora profundamente, e diz: Deus, eu não aguento mais, estão querendo tirar a minha vida, leva-me, basta. Então um anjo vem até ele, toca, acorda ele e diz: escuta, dá uma olhadinha à tua direita. E ele percebeu que tinha pão quente feito na brasa ali mesmo. E o anjo disse: come, porque longa é a tua caminhada. E ele comeu, mas comeu tanto que voltou a dormir. E o anjo tornou a acordar e disse: come outra vez. E com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites sem parar, até chegar no Horebe, monte de Deus. E lá ele teve um encontro com o Eterno. E Deus veio a ele e mostrou a ele o que iria acontecer, dando a ele a oportunidade de colocar um sucessor, mas rejeitando a continuidade do seu ministério. De forma amorosa, dá a Elias outras 3 tarefas, e uma delas é encontrar Eliseu e fazer dele seu sucessor. Você olha para a característica desse cara, para o perfil de Elias, e é inevitável olhar para ele e perceber que ele era extremamente responsável. Uma missão dada a Elias era missão cumprida. Ele era extremamente perspicaz naquilo que ele iria fazer. Acho lindo estudá-lo, porque o foco e o objetivo de Elias era tão claro, que nada tirava ele desse foco até então. Ele sabia pelo qual ele fora chamado e o que ele deveria fazer. E contra tudo e contra todos ele viveu anos até chegar a esse momento crucial. Perceba que além de ser objetivado, de ser responsável, ao tentar vislumbrar algumas características desse camarada, percebo que ele tinha dificuldades relacionais. Elias era muito fechado em si mesmo. Você não consegue olhar para ele e ver muitos nuances de relacionamento. O próprio diálogo que Eliseu vai ter com ele, ele responde de maneira imediata: o que eu tenho com você? Eliseu diz: cara, eu quero te seguir, mas deixa eu ir. Ele falou: cara, pode voltar, que eu tenho contigo. Te falei alguma coisa? Você vê que ele é totalmente tosco, grosseiro em algumas coisas. Afinal de contas, ele vivia sozinho no deserto. É dele que nasceu a ideia dos carmelitas. É de Elias que se copiou os essênios. Os ermitões partiram dessa ideia de viver nos desertos, em meditação. Além de ter essas personalidades todas, ter esses problemas relacionais,
Elias era emocionalmente instável. Perceba que era um cara focado, objetivado, mas instável. Era como se ele fosse dupla personalidade, sabe? Difícil de compreender o Elias. Num dia ele estava alegre e sorridente, no outro dia nem ele se aguentava. Nesse dia em que recebeu esse recado, ele mesmo correu dele mesmo. Nem ele se aguentou. Tal era a sua forma de ser. Mas tal era o seu desejo de se relacionar com Deus, que Deus amava isso nele. Essa fome que ele tinha de paternidade. Excêntrico, totalmente perfeccionista. É um cara que pega o altar e ele tem que colocar o altar do jeitinho dele, sabe? Tem que mudar todas as coisas e fazer do jeito dele, senão não funciona. Com uma força gigantesca e dotado de uma capacidade de obediência incrível, Deus vê isso nele e decide colocar sobre Elias, mediante algumas características, como por exemplo a capacidade que ele tinha de absorver os problemas dos outros, assumir as responsabilidades que inclusive eram de outros. Deus vê isso nele, uma virtude enorme, e dá a Elias o poder que a poucos profetas deu. Tanto é que Elias é considerado o profeta do poder. Quando se fala de fogo, você pensa em quem? Elias. Quando se fala de arrebatamento, você lembra de quem? Elias. Ele era tão habituado a trabalhar com o tal do fogo, que não apenas pediu para descer fogo e consumir o holocausto, mas depois que descobrem onde ele está, Acabe manda prendê-lo, e ele está num monte. Então vai 50 soldados para prendê-lo, e quando chegam no pé do monte, os soldados gritam, o capitão grita: és tu, Elias, homem de Deus? E ele responde: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma vocês tudo. Consumiu tudo. Permaneceu lá. O rei mandou outros 50. O capitão dos outros 50 chegou lá e disse a mesma coisa: ei, és tu, Elias? E o homem de Deus? E ele diz: rapaz, se eu sou homem de Deus, o mesmo fogo vai descer sobre vocês. Desceu. Mandaram o terceiro pelotão de 50. Mas o capitão já saiu lá do palácio pensando: cara, esse cara manda fogo, eu vou fazer diferente. O capitão, logo que se aproxima do monte, já se jogou no chão, se ajoelhou e disse: ó profeta Elias, eu sei que tu és homem de Deus, então tenha a minha vida por preciosa e a vida desses caras aqui. O rei mandou te chamar, mas não nos mate, por favor. E Elias diz: ok, eu vou estar com vocês. Perceba que ele era indomável, habilitado a lidar com esse poder de Deus, fogo. É por isso que quando ele vai ter um encontro com a divindade, Deus manifesta-se do lado de fora de sua caverna, primeiramente com uma grande tempestade. Mas Deus não estava na tempestade. Isso no capítulo 19. Em seguida, um tremendo terremoto. Mas Deus também não estava no terremoto. Em terceiro, manifesta-se em um grande, poderoso furacão. Mas também não estava no furacão. Então uma voz meiga e suave ecoou aos ouvidos de Elias e disse: que fazes aqui, Elias? Deus sabia que para tratar com alguém com tanto poder, com tanta força, precisava entrar no seu perfil emocional. E é isso que ele fez. E conseguiu extrair de Elias toda a dor de seu coração. E ele disse: Senhor, só eu fiquei, e estão tentando tirar a minha vida, perseguiram a tua igreja, eu fui zeloso ao extremo. E Deus diz a ele: fica tranquilo,
Eu ainda reservei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, e ainda 7.000 bocas que nunca beijaram a Baal, que estão me servindo. Você não é o único. E Deus diz: volta pelo teu caminho, porque eu ainda tenho uma tarefa para ti. E essa tarefa durou 10 anos. Perceba que a tarefa começa aqui. Ao descer do monte, voltar todo esse tempo de meses, ele chega ao capítulo 19, o verso 19. Então você vê a força, o poder de Deus na vida de Elias, indo em direção a essa região onde Eliseu morava. E agora aparece outra figura. Você encontra nessa cena o Eliseu de maneira imediata, trabalhando ardentemente sobre o sol causticante, com 12 juntas de bois. Significa, portanto, 12 fileiras de juntas. Ele estava na 12ª. Todas as outras 11 juntas estavam lá diante dele. Por que são assim? Cada uma puxa uma fila, arando uma linha de terra. Então as 12 formam 12 linhas de terra arada, e vão uma adiante da outra, justamente para que os bois, são 2 bois em uma só canga. Então não é possível andar com os bois paralelos um ao outro. Tem que ir um adiante, outro perto. Juntas podem ter 2, 3, 4, 6 ou 8 bois. Imagina-se, portanto, que Eliseu tinha aqui uma junta de 2 bois. Ele está trabalhando ardentemente. É a terra de seus próprios pais. Ele é um piá novo. E você vê algumas características boas nesse piá. Eu olho nesse texto e alegro meu coração, porque eu vejo um poder imenso, ambulante, encontrando um piá novo, faminto por algo sobrenatural. Mas é necessário ver dentro de Eliseu o seu perfil, o que ele representa e o que ele pode nos ensinar de maneira breve. Nessa pouquíssima biografia, me ensina uma lição importante. Diga para quem está ao seu lado, diga: esse texto nos ensina quando o poder de Deus se encontra com o potencial humano, coisa boa acontece. De um lado você vê o poder de Deus ambulante na vida de um profeta, passando por uma terra e encontrando um jovem cheio de potencial. Potencial que qualquer pessoa tem, mas que alguns apenas conseguem explorar. E olhando para essa figura, a primeira coisa que o texto me apresenta é que ele era um cara de honra, de família, de um ambiente de respeito. Eliseu é trabalhador, está ali lavrando a terra de seus pais. Mas ele também honra seus pais. Você percebe que ele não sai sem ir falar com os pais. Ele é submisso. Ele entende o conceito de estar debaixo de autoridade. Ele sabe o que significa buscar estar debaixo de autoridade. Ele é um cara cujo coração está cheio de desejos, de fome de ser alguém. Afinal de contas, aqui ele é apenas um boiadeiro, um servidor, um trabalhador do campo de seu pai. E alguns historiadores dizem que eles eram ricos e fazendeiros. Mas algumas coisas nele me encantam, porque ele gostava de auto se desafiar. E olhando para Eliseu, por aquilo que ele percebe, dá para entender que ele era um cara cheio de fé e que alimentou no seu coração a perspectiva de que um dia ele poderia ser como Elias era. Tal fato é visível que Elias simplesmente passa por meio de sua roça. Está o Eliseu empurrando ou tocando os bois, segurando o arado, e o Elias passa por ele, tira a sua capa e lança nas costas do Eliseu sem falar coisa alguma, e segue o seu caminho. E o Eliseu para o boi e vai correndo atrás do Elias. O Elias não falou nada para ele, não disse para ele: segue-me, não disse para ele: tem um emprego para você, não disse para ele: tem um currículo aí, não disse para ele: tem uma vaga no meu ministério. Não disse nada. Elias só passou com a sua capa nas costas e deu uma
Isso mesmo, filha. Deu uma capa nas costas do profeta, do Eliseu. E o Eliseu de imediato entendeu. Por que ele entendeu? Primeiro, havia uma aspiração dentro dele por querer conhecer e ser igual a Elias. E diga-se de passagem, nesse tempo havia pelo menos 7.000 pessoas querendo ser Elias, desejando o poder de Elias. Eliseu era um desses. Era um garoto que dormia pensando: um dia eu vou encontrar esse profeta. Era um garoto que dormia sonhando: um dia eu vou servir a Deus igual Elias serve. Um dia eu vou para a escola de profetas. Um dia eu vou poder servir um profeta. Elias ministrava na escola de profeta fundada por Samuel, e cerca de 60 outros jovens que aspiravam a ser profetas caminhavam com ele. E tudo que Eliseu desejava era um dia seguir também essa mesma rotina. É por isso que você não estranha o texto, sem chamamento, o Eliseu correr atrás de Elias. Você percebe, portanto, que ele era um piá que sonhava, era motivado. Ele desejava, sim, estar acima da mediocridade. E nesse pequeno texto tem pelo menos 5 coisas pequenas dele que eu preciso te dizer. Eu olho para o Eliseu aqui e eu consigo ver um homem. Diga para quem está ao seu lado essa palavra, porque pode ajudá-lo. Diga: tal qual Eliseu, precisamos ser assim. Eliseu não via limites para o seu crescimento espiritual. O cara poderia ter qualquer tipo de problema quanto ao seu crescimento financeiro, econômico, profissional, mas se você conversasse com Eliseu, ele ia te mostrar de maneira muito clara que ele não via limites para que ele pudesse crescer espiritualmente. E eu vou te provar isso. Segundo, eu olho para essa figura, na atitude que ele teve, e percebo que Eliseu não tinha medo de coisas novas. Imagina seguir Elias. O cara era fazendeiro, segundo alguns. Ele tinha sua própria fazenda, sua própria renda, sua própria casa, era honrado pela família. E seguir um cara que vestia-se de pele de camelo, irmão, não parece ser uma proposta muito agradável. Não tinha proposta salarial, nem recurso financeiro, nem sequer plano de carreira. Elias não prometeu absolutamente nada, ao contrário, foi até desestimulante. Perceba que Eliseu, não obstante a isso, estava disposto a correr o risco. Terceiro, eu olho para o coração desse homem e vejo realmente alguém alimentando diariamente o desejo ardente de ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Talvez essa paixão seja o que mais falta na nossa geração. O desejo de ser um instrumento usado nas mãos de Deus. Outro aspecto da vida desse homem é que ele tinha um coração plenamente servidor. O próprio rei, adiante, quando fala de Eliseu, já em 2 Reis, no capítulo 3, ele diz que Eliseu, lá no verso 11, Eliseu é aquele a quem deita água nas mãos de Elias. Um coração servidor, disposto a servir. Isso é tão real, é tão fato, que a ambição que Eliseu possui dentro do seu coração é uma ambição sadia, na perspectiva de ser um instrumento de bênção para a sua própria nação. Tal fato é que ele corre atrás de Elias. Elias os desestimula. Ele vai até o seu pai, agradece a Deus pela vida de seus pais, mata os 2 bois que ele tem, pega a canga, corta em pedaços, taca fogo, cozinha todos aqueles bois, chama a galera e faz um grande churrasco. E partindo disso, dando-nos a entender que Eliseu quisesse dizer: gente, tudo que eu sonhei era chegar a esse momento.
E a partir de agora eu vou matar os bois, eu vou queimar a tralha, porque eu não quero olhar 1 milímetro para trás, eu quero viver o meu sonho com toda a força do meu coração. Tudo que você consegue ver no Eliseu é que não há espaço no coração dele para arrependimento da decisão que ele está tomando. Ele sabia o que ele queria. E quando Deus fala para Elias acerca desse piá, fala justamente porque Deus olha para dentro dele e vê um potencial enorme, que até então você não encontra em nenhum outro profeta. Você não vai encontrar nenhum outro profeta que tenha essa coragem de andar com Elias, de servir os pés de Elias, de viver em função de Elias, de não se apartar de Elias, e acima de tudo, quando Elias abre a boca e diz: é chegado o momento de eu partir, e eu preciso de um sucessor, e eu vou lhe dar um presente, pede-me o que você quer. Agora Eliseu mostra todo o seu potencial. Ele diz: olha, eu quero simplesmente o dobro do que você tem. Não, irmão, pensa nisso. Imagina, você é patrão, aí você chega no seu gerente, no seu funcionário, e diz: cara, eu vou te dar um presente de Natal, pede-me o que você quer e eu te darei. E o cara olha no teu rosto e diz: cara, eu quero porção dobrada de tudo que tu tem. No meu caso, ele estaria frito. Mas o que ele pede para Elias, Elias diz assim: dura coisa me pediste. Justamente porque ele sabia que aquilo dependia de Deus. Então ele faz uma proposta. Escuta só, Eliseu, se você conseguir ver a minha partida, o teu pedido vai ser respondido. Mas se você não conseguir ver a minha partida, então você não vai receber nada do que você pediu. Beleza? Beleza, trato feito. Passa-se os dias. Elias diz: rapaz, eu preciso ir a Gilgal. Fica aqui com a galera, com os discípulos. Eu vou a Gilgal, vou lá e já volto. O Eliseu diz: morra eu, que a minha alma vai contigo, não te largo e não te deixarei. Elias disse: cara, dá um tempo. Ele diz: eu vou contigo, e foi. Passou mais alguns dias. Elias disse: gente, estamos muito cansados, eu preciso ir a Jericó. Vocês ficam aqui, eu vou ali e já volto. Eliseu disse: o senhor vai aonde? Eu vou ali e já volto. Onde? Eu vou em Jericó e já volto. Ele disse: minha alma vai contigo, não te deixarei por nada nessa vida. Elias disse: então vamos, carrapato. Daqui a pouco, andou mais um pouco, passa alguns meses. Elias diz: escuta, eu preciso ir a Belém. Fica aqui porque os meninos precisam ser pastoreados. O Eliseu disse: o senhor vai a Belém? Vou a Belém, você fica aí com ele, daqui a pouco eu volto. Ele diga: o senhor não entendeu ainda? Onde o senhor for, eu vou. Onde o senhor assentar, eu sento. Onde o senhor dormir, eu durmo. Não te deixarei por nada nesta vida. E Elias disse: esse cara vai longe. E eu fico imaginando Deus olhando de cima e vendo o potencial de Eliseu e dizendo: é desse tipo de gente que eu preciso. O que você tem aqui agora é a junção do poder com o potencial. Se Eliseu já era um grande potencial, imagina agora revestido do poder de Deus. Agora dá uma olhadinha para quem está ao seu lado. Diga: o mesmo potencial que Deus colocou dentro de Eliseu, Ele colocou também dentro de você. Até parece que eu profetizei uma derrota na sua vida. Eu vou dizer de novo, que talvez você não entendeu. Isso não é derrota não, isso é bênção, tá? O mesmo potencial que Deus colocou dentro do Eliseu, Ele colocou dentro de cada um de nós. Está aí dentro. Qual a diferença entre nós e Eliseu? É a decisão de explorar todo o potencial que está aqui dentro. Você toma a decisão. Eu estive falando isso com a juventude ontem, como no Espírito. Você toma a decisão de ou sair do marasmo ou morrer no marasmo. Você toma a decisão de pular do barco e andar sobre as águas, ou simplesmente contar aos outros o que você viu fulano fazer.
entende? Dentre os 12, o único que teve coragem de pular na água e andar foi Pedro. Os outros só têm o privilégio de contar: eu vi Pedro andar sobre as águas, quando todos poderiam ter andado sobre as águas. Entende? Quantas pessoas apenas contemplam o que Deus faz através de outros, quando na verdade poderiam ser os mesmos sendo usados por Deus. Fala outra coisa bonita para quem está perto de você: diga: Deus jamais limitou o seu poder em relação ao seu povo. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus não tira a sorte e diz assim: ó, eu vou usar aquele ali, os outros vão ser capengandinho. Ao contrário, Deus observa o que tem aqui dentro, irmão. Deus usa-nos de acordo com o inconformismo dentro do nosso coração, de acordo com a fome, com o desejo de ser instrumento dele para a bênção na vida de alguém. Deus usou Noé justamente porque o coração dele clamava por um instrumento de mudança. Deus usou Moisés porque o coração dele clamava pela justiça. Jesus escolheu os 12 discípulos incapazes porque viu neles um sentimento de inconformidade com aquela circunstância. Eles não tinham virtudes maiores do que vocês, ou tinha? Eles não eram melhores do que qualquer um de nós. Entretanto, o que Deus viu dentro deles era possível usar. É por isso que o apóstolo Paulo insiste em nos convidar a mudar a maneira de pensar e a não nos conformar com as coisas desse mundo. Há um potencial dentro de cada um de nós. Você não tem ideia do que tem aí dentro, irmão. Se você pudesse sondar o que tem dentro do seu coração, o que Deus colocou dentro de você, essa força motriz aí dentro, talvez você saíra daqui essa noite pensando como Eliseu, dizendo: eu não vou me conformar com o que tenho conquistado até agora, eu quero ir além, eu quero viver o máximo de Deus. É pecado querer mais? Não, Eliseu disse: eu quero só o dobrado, nada mais do que isso. Não quero nem mais nem menos, só o dobro. E é um fato que, grudado em Elias, olha que lindo, Elias disse: Eliseu, fica aqui, e eu vou do outro lado do Jordão. Eliseu disse: eu vou com tu. Elias tirou a sua capa, bateu nas águas do Jordão. O Jordão foi cortado ao meio, fez-se um muro desse lado, e o outro lado secou. E ele passou a seco, e Eliseu seguindo cada pegada de Elias. Os outros piás, os 60 seguidores de Elias, estavam na margem. Nenhum deles quis seguir Elias até o outro lado do Jordão. Você está entendendo? Todos eles tinham também potencial, mas nenhum deles quis o que Eliseu queria. Nenhum deles ousou querer mais do que aquilo que havia visto. E Eliseu andou junto com Elias até o outro lado do Jordão. Quando cruzou o Jordão, algo começou a acontecer nos céus. Um redemoinho apareceu. E do redemoinho, de dentro do redemoinho, saiu uma carruagem de fogo, com carros de fogo. Então Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. Então aquela carruagem veio e tomou Elias, e o envolveu no fogo, e o levou arrebatado até os céus. Aleluia. O Elias estava vestido de pele de camelo, e a sua capa era envolta aos seus ombros. A pele de camelo não caiu, mas a capa caiu. Quando ele subiu aos céus e a capa ao chão, o Eliseu foi ao chão e tomou a capa de Elias e olhou aquilo. Era só uma capa. Era só uma capa.
Ele entendeu que ele tinha que voltar e cruzar o Jordão, mas as águas já voltaram. O Jordão está correndo normal de novo. E Eliseu, com aquela capa na mão, ele se lembra de que ele pediu que ele queria ser 2 vezes mais usado do que Elias. Então, às margens do Jordão, ele olha do outro lado e contempla os 60 auxiliares de profeta olhando, abismados, chorosos ao ver o seu mestre ser arrebatado. E está do lado de cá agora Eliseu com a capa na mão. Então ele olha para a capa e grita: onde está o Deus de Elias? Bate na água. E a água foi cortada outra vez. Eliseu realizou 32 grandes milagres. Elias, 16. Ele havia realizado 31 em vida. Então, segundo Reis 13, no capítulo 8 ele havia morrido e enterrado. Segundo Reis 13, há uma guerra. E no meio da guerra, os israelitas, alguns deles tombam e o rei manda enterrar os corpos. E cavam junto ao cemitério onde fora enterrado Eliseu. E cavucam. E chega numa ossada ali. E jogam o corpo do soldado morto naquela cova. E havia um pedaço dos ossos de Eliseu naquela cova. Quando o corpo morto daquele soldado caiu na cova e trombou nos ossos de Eliseu, a vida voltou para aquele soldado e ele se levantou ressuscitado. Quando o poder se junta com o potencial, nem a morte pode impedir a unção na tua vida. E tudo que Deus quer é que acreditemos no potencial que Ele colocou. Porque o poder é dele, mas a liberação do potencial é com você. O poder é dele, mas quem decide se quer mais do que isso é você. O poder é do Eterno, mas nós é que decidimos se queremos essa união para expandir o potencial de Deus em nós. Eliseu foi um profeta tão eficaz que a sua menção até hoje é tida como um tipo de Jesus. Tal é a sua atuação. Eu queria que você ficasse em pé. Sabe, algumas pessoas poderiam dizer: pastor, Eliseu foi de fato um grande profeta, um líder por excelência. Elias fez de Eliseu seu sucessor, mas Eliseu não deixou o sucessor. O outro profeta que aparece no cenário aparece 34 anos depois da morte de Eliseu, Amós, e depois Isaías. Então poderia dizer: o que aconteceu com os 60 seguidores de Eliseu? Dentre os seguidores tinha um cujo nome era Geazi, e Eliseu deu a ele tudo que Elias havia lhe dado. Eliseu deu a Geazi. Para você ter uma ideia, Eliseu deu a Geazi o seu cajado de pastor e diz: vai, toca no menino que o menino vai viver. Sobre um menino morto. Mas o Geazi não deu conta.
A cena dramática do Geazi está no capítulo 5 de 2 Reis, na cura de Naamã. Como você sabe a história, o Naamã leproso vem até Eliseu, orientado pelo rei de Israel, e ele traz um presente para Eliseu que, nos valores de hoje, os 10 talentos de prata e os 72 quilos de ouro são hoje um pequeno presente, o equivalente a 14 milhões de reais. É o presentinho que Naamã trouxe a Eliseu. E ele oferece a Eliseu, e Eliseu disse: volte com o teu dinheiro. Mas aquilo indignou o Geazi. O Eliseu havia queimado seus bois e matado seus bois e queimado a tralha, porque ele não estava buscando valores dessa terra. Mas o Geazi correu atrás do homem depois de curado e mentiu, dizendo: o meu senhor se arrependeu, porque chegou alguns dos filhos dos profetas lá que precisam de ajuda, e ele pediu para tu dar um mimo para ele. Serve-me de 1 talento de prata, 34 quilos de prata, que dá aí 170 mil reais, e eu vou ser feliz com isso. Levar para o profeta. Então Naamã disse: não, serve-te de 2 talentos e leva também alguns vestidos. E ele correu e escondeu isso dentro de sua casa, cavou um buraco e escondeu. Quando ele chega na presença de Eliseu, Eliseu diz: de onde vens, Geazi? E Geazi diz: eu não fui para lugar nenhum, meu senhor. Eliseu diz: por que correste atrás da carroça de Naamã? Por que pediste aquilo que eu dispensei? A lepra que Naamã deixou no rio virá sobre ti e sobre tua casa para todo sempre. E daquele momento em diante, Geazi ficou leproso. Geazi tinha a oportunidade de ser sucessor de Eliseu. Mas a gente, igualmente, Geazi joga fora as oportunidades. Eu queria que você se dirigisse, antes de orar, para essa pessoa que está pertinho de você, alguém no qual você se identifica, e diga para essa pessoa: diga: euzinho, eu não consigo olhar para você e ver dentro de você o potencial que Deus vê. Mas de uma coisa eu posso ter certeza: se Deus colocou um potencial dentro de Eliseu, dentro de Geazi, dentro de Pedro, dentro de Bartolomeu, dentro de Maria, dentro de Jacó, certamente Ele colocou um grande potencial dentro de você. Dentro de você. É o tempo de destravar esse potencial. Não há limites para você crescer em Deus. Não crie limites que Deus nunca criou. Não ponha barreiras que Deus nunca edificou. Não diga que não dá aquilo que Deus disse já dá. Não diga que não vai aquilo que Deus disse já foi. Não diga que não tem jeito aquilo que Deus disse eu já consertei. Você tem todo o potencial. Deus quer te levar a alturas inimagináveis. O poder quer se encontrar com o teu potencial. Aleluia. O poder do Espírito quer se encontrar com o teu potencial. E os dois juntos, oh, como vai ser poderoso nessa terra. Eu quero orar com você essa noite. Eu quero orar com pessoas aqui essa noite que querem destravar o potencial de Deus dentro de si, que querem olhar para dentro de si e ver o que Deus vê,
Eu quero convidar a você esta noite aqui a permitir que o poder de Deus se junte com o teu potencial, tal qual Elias se juntou com Eliseu e deu um extraordinário mover em Israel. Oh, Deus quer unir você a Ele para haver um extraordinário mover, não só em Dourados, não só em Dourados. E o meu convite para você agora é exatamente esse. O primeiro passo é destravar essa incredulidade quanto a você mesmo. Você não acredita em você mesmo, não é? Você olha para você mesmo e não vê nada, não vê futuro, não vê coisa alguma. Os seus fracassos falam mais forte do que você. Suas frustrações dizem para você que você não é de nada, que você não vai a lugar nenhum, que Deus não tem planos com você, que você não tem futuro. Talvez seja isso a mensagem que está indo ao teu coração. Mas eu vou dizer uma coisa para você: essa mensagem não é verdadeira. Deus está te dizendo através da palavra esta noite: eu acredito em você, eu coloquei o poder dentro de você, eu coloquei o potencial para você ser alguém. Então eu quero te convidar agora a sair do seu lugar. Se você é esse alguém cuja palavra falou com você, venha aqui adiante desse altar. Eu quero ajudar a você a destravar esse potencial, a destravar esse potencial que tem aí dentro. Talvez esteja aí na galeria, sai correndo daí de cima e vem pra cá. Oh, você nasceu para ser um instrumento de bênção, de cura extraordinário. O diabo está tentando te colocar dentro de um casulo, mas o Senhor te tira de dentro dele hoje. Oh, aquilo que parecia impossível, olha essa canção. aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Quantas pessoas já olhou para você e meneou a cabeça como quem diz: aí está um fracassado, aí está alguém sem futuro. Quantas pessoas que você, como José, abriu seu coração, contou seu sonho, e as pessoas olhou para você e diz: sonhador, para de sonhar, sonhador. Essa pessoa não sabe quem é você, ela não tem ideia do que Deus colocou dentro de você, ela não sabe que esses sonhos que você está sonhando é uma parcela do que Deus está planejando a teu respeito. Oh, elas não sabem. Então levante a sua cabeça nesta noite e entenda: há um potencial dentro de você e nada é impossível para aquele que crê. Nada. Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Espírito Santo, Tu sonda cada coração que está aqui essa noite. Tu sabe o que tem dentro de cada pessoa aqui esta noite. Se fosse, Senhor, expor a cada um deles aquilo que está aí dentro, talvez escreveríamos, Paizinho, livros e livros de histórias, de tristezas e frustrações. Quantas coisas que tentaram, quantas vezes tentaram se levantar e caíram outra vez. Quantas vezes começaram algo e tiveram que parar porque não deu certo. Quantas vezes ouviram o não, quantas vezes olharam, Senhor, e tudo que viram foi o menear de cabeças, o desacreditar. Quantas vezes, Pai, tem pessoas que estão aqui e olham para si mesmo em seus espelhos ou em seus travesseiros noturnamente
E às vezes eles ficam, Senhor, olhando para o passado, nas lembranças, e aquilo dói, aquilo machuca, porque sabe, Senhor, que as decisões que tomaram não foram exatamente aquilo que deveria acontecer. Quantas vezes o Jordão na vida dessas pessoas não se abriu? Quantas vezes as pessoas que estavam olhando as suas tentativas, Paizinho, apenas os criticou, pois estão cansados, Senhor, de levar as pedras, pois sempre há mais pessoas para criticar as decisões e as atitudes deles do que aqueles para ajudá-los a carregar as cargas. É por isso que nós precisamos agora, Senhor, que o poder do Espírito, o poder que estava em Elias, venha de encontro com o potencial dessas pessoas que estão aqui esta noite. Que o Teu Espírito possa fazer elas olharem para dentro de si mesmas, Senhor, e verem exatamente aquilo que o Senhor vê. Que o sentimento de fracasso, de medo, de derrota, Senhor, dê lugar a um sentimento de coragem, de altruísmo, de força, de ânimo. Que o sentimento, Senhor, de cabisbaixo, de perca, de ser derrotado, dê lugar a um sentimento de campeão, de valor, de coragem. Que o Teu Espírito levante essas pessoas com autoridade, com coragem para empreender. Que o Teu Espírito traga ideias, traga planos, traga governo, traga, Senhor, sobre eles o destravado em seu futuro. Que eu esteja orando, Senhor, por gente que vai mudar a sua cidade, que vai transformar as suas famílias, que vai transformar os seus ambientes. Sim, ó Pai, que pessoas que estão aqui esta noite possam, Senhor, ser vistos e olhados por todos e terem que glorificar o Teu nome, porque tiveram coragem de pegar a capa e tocar o Jordão, na perspectiva daquilo que alguém diria nunca vai se abrir como Elias abriu, mas eles irão sim, Senhor, eles irão adiante, eles irão mais para frente, eles irão romper essas barreiras, eles irão ultrapassar os limites. Sim, Espírito Santo, toma eles agora com o Teu poder e fortalece-os, 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 pois eles nasceram para ser cabeça e não cauda, eles nasceram para ser alguém e não ninguém, eles nasceram, Senhor, para ser instrumento Teu nesta cidade. Então eu lhe peço, os abençoe, os abençoe. Una, Senhor, o Teu poder com esse potencial dentro do coração de cada um deles. Destrava agora, Espírito Santo, faz com que cada um olhe para si mesmo no mesmo jeito que o Senhor olha para eles, que eles olhem para o potencial que o Senhor colocou e entendam que eles podem ir mais longe, 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 muito mais longe. Oh Espírito Santo, eu lhe peço isto agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Eu queria que você encontrasse alguém para você abraçar, alguém para você comungar e liberar uma palavra sobre essa pessoa e diga para ela: nada é impossível para você, nada é impossível para você, nada vai ser impossível, nada, nada, nada. O Jordão vai se abrir, o Jordão vai se abrir. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Uma semana de vitória.